Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Falando de História. Eu sou Noé Gomes e é um prazer muito grande tê-lo ou tê-la aqui no nosso canal. Espero que a gente possa, conseguir fazer um diálogo livre das ideias e que a gente não faça mais e não promova o que a gente está vendo ultimamente, que são xingamentos, que são lacrações, que destroem o tecido comum do debate. Então, para isso, eu peço para você, se você quer fugir da lacração, se você quer fugir dos gurus da internet, mas aqui está querendo trocar uma ideia de boa, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações para não perder mais nenhum conteúdo novo aqui do nosso Falando História. Deixe o seu like, claro, e deixe o seu comentário, tá? Também você pode participar do chat. Esse vídeo não é um vídeo ao vivo, é uma gravação, mas a gente tem ali, um chatzinho, se você quiser participar ali, trocar uma ideia ali, quando a gente estiver, no ar, a gente vai interagindo ali e tudo mais, certo? Beleza, vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre um tema muito importante, que é a questão do identitarismo. Eu queria fazer esse vídeo já faz um tempo e achei muito interessante se fazer no sábado ou no domingo, no final de semana. O final de semana é um momento para a gente se sentar, relaxar, conversar e dialogar. Então, nada melhor do que fazer este vídeo num sábado à noite ou num domingo à noite. Eu não sei qual desses dias que vai ao ar esse vídeo, mas vai ser nesse final de semana, tá? E eu quero muito que você aí do outro lado aí entenda que eu não estou aqui para trazer definições, certezas, ser dono da palavra, da verdade, que isso para mim, eu estou fora disso, tá? Gente, outro dia uma pessoa me chamou de identitário trabalhista, porque eu tenho uma identificação com o Ciro Gomes, eu sei o que e tal, eu identitário trabalhista. Eu identifiquei que era daquele grupo, daqueles que se dizem nacionalistas, e eu não tenho nada contra nacionalismo, até porque eu me identifico como nacionalista, mas que meio que anda para passo ali quase próximo do fanismo, que eu já não curto muito. Então os caras, eles às vezes se identificam com algumas ideias minhas, mas eu não sou, por exemplo, um profundo admirador do Enéas Calheiro. Eu acho que ele, como uma pessoa maravilhosa, tem frases fantásticas, teve ideias muito boas, mas também não passou de um deputado de baixo clero, apesar de ter sido bem votado e de ter sido uma figura que conseguiu, por exemplo, em 30 segundos, se destacar na propaganda política. Isso é um case de sucesso. Mas, para mim, o Enéas não é o que me representa. Eu sou um nacionalista com viés trabalhista. Essa é a minha opinião, a minha concepção de vida, gente. Se a sua não é, eu respeito, você me respeita e a gente pode conviver aqui tranquilamente. Você não vai deixar de se inscrever porque eu penso num ponto de vista diferente do seu. Se você fizer isso, você está provando que você cobra do outro maturidade que não tem. Então, assim, gente, eu fui chamado de identitário esses dias por conta disso. Já fui chamado várias vezes de fascista porque a pessoa não concorda comigo. Já fui chamado de petista porque eu não me identifico com a direita. E assim por diante. Então, esse vídeo aqui, esse conteúdo, eu quis trazer aqui uma fala do professor Gustavo Castañón, e é um material muito interessante do canal Tatu no Toco. E eu gostaria, sim, de a gente aqui ouvir um pouquinho as palavras do professor Gustavo Castañón. O áudio não está lá muito bom, de preferência, se você puder ouvir com um fone de ouvido, fica mais fácil a experiência. Eu tentei aumentar um pouquinho aqui, mas ele não tá captação, ele tá captação ambiente, então ele não está tão forte, mas dá para entender, tá? Dá para forçar, a gente consegue entender aqui. Então vamos ver o que o professor Gustavo Castañón tem a nos dizer sobre o identitarismo. Esse vídeo está lá postado no canal Tatu no Toco, sob o título Gustavo Castañón, o preço do identitarismo. Olha só. Podia ser, e eu mais polêmico. Por isso que eu estou explicando, tá?
você não tá notado, vou falar uns negócios aqui, vou ficar filmado aí, tem um problema, acho muito dentro do universalismo. E isso parece muito estranho, no primeiro momento que eu escolhi essa palavra. O que a esquerda elegeu o universalismo como inimigo? Porque o universalismo é parte da nossa natureza mais profunda. Ou seja, acreditar que todos os seres humanos têm alguma natureza em comum. Né? Na mão de uma academia sempre ávida em criar teses novas, radicalizar para criar novidades, né? Positivismo acadêmico, o sociologismo se degenerou em pós-modernismo e o pós-modernismo se degenerou no que a gente chama hoje de identitarismo. Esse surge da ideia de que tudo é uma mera construção social da realidade, sem nenhuma raiz na realidade, e radicaliza identidades culturais, porque não acredita, no fim das contas, numa essência comum a todos os seres humanos, uma natureza humana. Muito interessante e muito importante essa informação. Então, o que é ismo? Tudo que é ismo é uma doença, né? Tem a ver com doença, por exemplo, ou com uma concepção de alguma coisa, de uma doutrina. Por exemplo, o espiritismo não é uma doença do espírito, mas é um conjunto de uma doutrina que tem o princípio do entendimento do espírito, ou na espiritualidade, né? Fica mais fácil. Mas, por exemplo, o homossexualismo não se usa mais porque a homossexualidade não é tida como uma doença. Se eu chamar homossexualismo, eu vou dizer que é uma doença dos homossexuais, né? Então, o identitarismo, o termo identitarismo, ele vem como uma questão de uma doença ligada à identidade. O que acontece? O conceito identidade, gente, tá? Então, o que eu estou falando de conceito, gente, não é o significado meramente no dicionário. Não é no dicionário que eu estou falando. Mas o que simboliza essa palavra identidade para as ciências humanas? Para a história, tem um perfil, tem uma função, né? Identidade tem a ver com uma representação, com um conjunto de valores que dão, vamos dizer assim, um contorno ou para um indivíduo ou para uma coletividade, né? Dá uma forma, né? Para a sociologia tem uma função, tem um outro conceito que de repente a própria história pode usar também, combinar ali, né? A filosofia tem uma visão, né, de que é identidade e assim por diante. O identitarismo ele vem da sociologia, né? A doença por quê? Porque coloca tudo como uma condição social sem entender que o mundo a gente tem que ver as coisas numa condição social, mas existe a dimensão da economia, existe a dimensão da cultura, existe a dimensão da política. Então, quando eu faço uma análise rasa de que tudo está dentro da visão só social, eu produzo o identitarismo. Por quê? Porque o identitarismo que tem a ver com identidade. Então eu vou colocar que determinada situação, e eu generalizo aquela situação ou para o bem ou para o mal. Eu não consigo entender, quando eu só uso, né, da questão social, outros elementos que formam, ou circunstâncias que formam aquela identidade. Então, quando eu falo da história do negro, eu tenho que, por exemplo, pegar a história do negro num ponto de vista social? Sem dúvida. Mas como politicamente também foi construída uma identidade do negro? Como é que se constrói isso politicamente? De que ele é sempre o oprimido e que né, a gente nunca coloca, nos países não se coloca, não se rompe com isso, de que o negro também teve sua resistência, teve as suas lutas. Pode não ter vencido todas, mas teve suas lutas. A gente sempre coloca o negro como uma figura, parece que só, e o que não quer dizer que não é oprimido, ele é oprimido. Mas o oprimido também pode reagir, ou não pode. Então, né, a gente tem que fugir de um conceito
né? E ele fala em pós-modernidade. O que é pós-modernidade? É aquilo, né, o efeito da pós-modernidade é aquilo que o Zygmunt Bauman vai dizer num livro chamado Sociedades Líquidas. Entende? Que é aquela coisa da liquidez, que é o conceito raso da coisa. Então, preste atenção, que isso aqui é muito interessante e é um vídeo que tem que ser, né, assim, para quem quer estudar as coisas e entender as coisas na sua raiz. Foi sempre em nome do universalismo que... Aí tem o outro termo, universalismo, que o Castanhon usa, né, para falar, né, que liga o identitarismo. Seria o identitarismo uma oposição ao universalismo, porque ele vai dizer que temos que valorizar as identidades que existem no mundo. E é verdade, nós temos que valorizar as identidades. Mas essas identidades, elas se cruzam. O mundo não é feito só de alemães, não é só feito de africanos, não é só feito de brasileiros. No mundo tem uma espécie humana com diversas identidades. E por que eu não posso pensar que eu estou falando num conceito de que todos somos seres humanos, né? Todos somos seres humanos, e ao sermos seres humanos, as diferenças, elas não deveriam servir para desunir, elas deveriam servir para acrescentar, para agrupar. Porém, o pensamento identitário não consegue fazer isso, porque o identitarismo ele é contra, a priori, então, né, a princípio, do chamado universalismo. Olha só que coisa interessante. Então, vou continuar aqui com essa reflexão do professor Gustavo Castanhon. Do humanismo, que caracteriza a esquerda, é que nós lutamos por igualdade legal e material para mulheres, negros, diferentes gêneros, índios. Aqui o PDT, ninguém precisa explicar isso, ok? Porque foi esse partido aqui, a gente tem que lembrar, que criminalizou o racismo no Brasil. Foi o PDT. Foi o PDT que elegeu o primeiro índio do Brasil para a Câmara Federal, saudoso Mário Juruna. Quem era vivo lembra do Juruna. Quem era vivo, se tiver 5 anos, lembra do Juruna. Se tiver 5 anos, lembra do Juruna com o gravador. Que o homem branco não tinha palavra, ele agora ia gravar, e o homem branco falava. Ele ficava andando com o gravador lá na câmera, coitado. Perdeu uns 50 mil fitas abaixo lá, não adiantou nada. Então, foi isso. Eu só tenho um ponto a dizer. Pode não ter dado em nada em si, mas isso é uma simbologia muito importante que o Mário Juruna trouxe. A condição de que o homem branco, o civilizado, precisa ter alguma coisa documentada para cumprir com a sua palavra. E ele mostrou a incoerência desse civilizado. Eu, basicamente, não curti muito essa parte, tá, do vídeo. Desculpa, meu amigo Castanhon, eu entendi o que você quis dizer, mas não sei. Eu acho que o Juruna é um exemplo, né, a ser seguido, e é uma simbologia interessante a dele, muito interessante, a meu ver. Esse partido aqui, desde a Carta de Lisboa, primeiro assumiu um compromisso com a defesa das minorias no Brasil. Então ninguém precisa explicar para a gente a defesa de minorias. Okay? Só que nos últimos anos, a gente viu, a gente não está, portanto, avaliando aqui a causa das minorias, nem a causa da igualdade universal humana. Okay? Mas exatamente o oposto disso, na minha opinião, o oposto da causa da igualdade universal humana, que é o que a gente chama de identitarismo. É que nos últimos anos a gente viu proliferar na esquerda brasileira teses fabricadas pela Academia Norte-Americana e financiadas pela Fundação Ford, Soros. A esquerda americana foi a primeira que se degenerou em New Left, que se chama lá de New Left, que é uma fragmentária luta por poder, afirmação racial, afirmação de gênero, afirmação de identidade sexual, focada na diferença e não na igualdade do gênero humano. Olha, interessante isso aí. Vamos lá.
Então, assim, ó, olha o que o Gustavo coloca aí, olha o que o professor Gustavo Castanhon coloca como algo importante. O identitarismo tem a ver com disputa de poder. Então você disputa o poder, fragmenta a luta, divide a luta entre as pessoas ali, né? Efetivamente. Divide. E aí você fica num discurso que é um discurso do seu interesse, mas não tem nenhuma preocupação com o universal. Por quê? Porque tu te preocupa com a tua pauta. Tu vai disputar a tua pauta. Isso é ruim. Por isso que o identitarismo ele é ruim. Por quê? Porque ele, de vez de agrupar todos numa caminhada e não minimizar as pautas, porque as pautas são importantes, qual é o caminho que deveríamos seguir das pautas chamadas identitárias? Elas são desnecessárias? Absolutamente não são e nunca vão ser. A luta, por exemplo, pelos direitos das mulheres, que pode ser para muitos uma luta menor, para mim é uma luta maior. Porque primeiro que as mulheres são maior em população. E a gente tem que parar de achar que emprego para mulher é uma questão de cota. Mulher tem que ter o mesmo espaço, voz e vez. Ponto. Não é uma questão de cota. Né? E as mulheres, hoje, elas estão aí, elas precisam ser valoradas. Mas eu não posso pensar somente nas mulheres para combater o machismo. Eu tenho que pensar, por exemplo, para eu combater o machismo, eu preciso fazer um trabalho de educação com os homens. O feminismo que só fala com as mulheres é um feminismo que fala só entre mulheres, mas que não vai além disso. Por quê? Porque você retira da discussão aquele que tem que ser conscientizado de que as mulheres merecem ser respeitadas. Então, onde eu quero chegar, e que é muito importante a gente chegar, é que ninguém aqui é contra as chamadas pautas das minorias, muito antes, pelo contrário. O problema está na forma como essas pautas são vistas. E elas são vistas por um governo dito de esquerda, que hoje faz um governo de centro-direita como pautas que servem para trampolim político. Como, por exemplo, as pautas sindicais servem para interesses dessa esquerda. Ela serve não para melhorar de fato as relações patronais, as relações patrão-empregado, evidentemente, né? Melhorar as condições de trabalho do Brasil. Não. É tu fazer deles massa de manobra, eternas massas de manobra, que não nos leva a lugar algum. O PT, que quando está no governo não vai para a luta com o sindicalista que está na rua fazendo greve, pedindo melhores condições, é o PT que quando está no governo ele não vai estar lá. Ele vai estar no seu gabinete. Quando ele está fora, ele vai estar lá. Por quê? Porque ele vai querer fazer do cara que está ali na luta sindical trampolim político. Então, e isso é identitarismo, porque o que é isso? É tu pegar a identidade do sindical, né, do sindicalista, do cara, e dizer assim, apropriamos-nos, né, nos apropriamos do sindicato que está com a gente. Quando, na verdade, o sindicalista não deveria ter, ele tem que ter posição política, acho que até naturalmente que ele tem muito mais inclinação à esquerda do que à direita, mas ele não tem que ter inclinação política partidária dentro do sindicato. Como o PT aparelhou todos os sindicatos e as centrais sindicais, praticamente todas elas, hoje o trabalhador tem perdido muito nos últimos 20 anos. Então a gente precisa entender que o identitarismo é que deve ser combatido. Não as pautas, não as causas, porque essas não podem ser jamais abandonadas. Mas pensar nelas através de políticas estruturantes. Por isso que eu digo que o PND, quando alguns dizem que o projeto do Ciro é um projeto que é contra o identitarismo,
Ele fala a verdade, mas ele não é contra as pautas, porque as pautas têm que estar transversalizadas dentro da estrutura do Estado. E aí a gente começa a abranger muito mais, porque quando a gente divide o bolo, quando a gente não fica no meu bolinho para mim, o bolinho para ti, não tem importância nenhuma, quando a gente não disputa, mas a gente divide, a gente vai fazer um processo mais... Qual o processo mais harmônico, mais solidário, mais consciente? Né? Não sei se eu estou me fazendo claro e se vocês estão pegando essa perspectiva. Vamos ver mais o que o professor fala. Isso deu setores da esquerda, agora aqui, um discurso de separação e desunião, desabilitando completamente o discurso unificador popular. Completamente. E, claro, isso é muito conveniente para o capitalismo, né? Muito conveniente. Sabe, esse financiamento. Então, quando o grupo só defende as pautas do seu interesse, os outros grupos, naturalmente, se sentem excluídos dessa defesa. Okay? E quando ainda, ao contrário, você chega ao extremo, né, nos aspectos mais radicais, de defender pautas de agressão a grupos majoritários, aí você cria uma reação violenta e o efeito é alimentar a reação disso, que é uma reação fascista. É o fascismo, uma reação. Por quê? Então, olha só, essa agenda aí da diversidade, ela produziu uma massa, muitas vezes nas universidades, produziu uma massa aí de classe média alta, frequentou, CIVIX, CH, de progressistas narcisistas, que gente que só se envolve em causas de interesse próprio, só se envolve em causas do seu grupo social e indiferente às condições da população em geral e de grupos externos aos seus próprios grupos. Quem conversa com esses militantes sabe o resultado. Né? Então eles acham que a opressão não é uma questão de classe, é uma questão de gênero, de raça. Eles acham que militância política não é mais lutar contra a injustiça social, mas lutar contra o opressor ao lado. Vocês repararam como isto tem destruído o tecido da política nacional, do campo chamado progressista? Então, quando eu desenvolvo isto, essas ideias que vieram de fora, na verdade, né, que vieram dos Estados Unidos, né, olha o malefício que o petismo tem feito ao Brasil. Olha o malefício que o petismo tem feito ao Brasil. Vamos lá. Seu colega, raça, orientação, sexo, etc., que está suprimido. Então, na verdade, provavelmente um colega ou qualquer pessoa, uma palavra que você não gostou, né? Enfim. Esse pessoal não tem nada a dizer, ou tem pouco a dizer sobre luta de classe, né, economia política, os problemas da sua cidade, né, que todas as pessoas passam por isso, etc. Então, as táticas desses grupos, para se afirmar também, todo mundo que conhece. Todo mundo já conhece, não é mais desconhecido de ninguém. São as mesmas táticas de intimidação social que usa o fascismo. É a calúnia, o isolamento social, a difamação, ofensas brutais. É aquilo. É uma falta completa de dosimetria para os problemas. Okay? Quando você chama olhar para alguém que você acha bonito de assédio, você chama uma discordância de misoginia, ou homofobia, ou racismo. Você chama uma opinião de opressão. Quando aparece o Bolsonaro, o que é para você falar? O que sobrou? Qual é o adjetivo para usar para Bolsonaro? Não tem nenhuma coisa. Enfim, as pessoas se calam diante desse tipo de ação porque elas temem a exposição social, é claro, não quer ficar exposto socialmente. Mas elas vão acumulando uma dose de ressentimento muito grande. Os outros grupos vão acumulando uma dose de ressentimento muito grande. Então, a política identitária, apesar de ser bastante expressiva, né, apesar de ser bastante barulhenta, na verdade ela é muito pouco representativa, mesmo dentro das minorias, e ela não é nada persuasiva.
Não, pessoal. Elas não conseguem, apesar de, no entanto, paradoxalmente, apesar de elas não conseguirem eleger nem representante proporcional para uma Câmara de Vereadores, elas têm muita influência eleitoral. Eu vou dizer qual é a influência eleitoral. A gente viu a influência eleitoral da candidatura do Freixo aqui, né? A influência eleitoral delas é extremamente negativa. Esses grupos radicais são verdadeiros bolas de chumbo que derrotam qualquer candidato para identificar com você. Até em eleição de TCE, não precisa. Até em eleição de TCE, não precisa. Bem, então, ou eles derrotam candidatos majoritários que acabam sendo identificados justo ou injustamente com eles, como foi o caso do Freixo, ou acabam elegendo antíteses para as câmaras, como é o caso do Rosa dele. São verdadeiras antíteses dos movimentos cristãos. Então, a gente viu agora, na minha opinião, eles são a principal causa da onda Bolsonaro na juventude universitária. A principal causa da onda Bolsonaro. E porque a onda Bolsonaro na juventude universitária, na minha opinião, foi como uma reação, em grande parte, uma reação à onda da correção política. Muita gente não aguenta, e reage violentamente com a sua expressão mais negativa com o fascismo puro e simples. Por quê? Bem, a gente viu também o que aconteceu nos Estados Unidos. A Hillary foi para esse caminho, derrotou o verdadeiro candidato de esquerda, o Sanders, e a gente viu o que deu. Perdeu para o Trump por fazer isso. Em grande parte. Perceberam o mal que estamos produzindo com um discurso divisionista, com um discurso reducionista das situações? E não que não haja problemas sociais, e a gente não pode negá-los, pelo contrário, mas é preciso ver o todo e não somente um pedaço. Então, nesse sentido, gente, eu não vou produzir todo o vídeo aqui, senão vai ficar muito tempo. A gente já tem um tempo longo aqui do vídeo, tá? O vídeo vai ser longo. Mas assim, o que eu quero colocar como mensagem não me representa, e eu vou dizer aqui para você vem com o papo de anti-identitário. Também tem um discurso anti-identitário que também é um discurso apropriado pelo fascismo, que se diz contra o identitarismo, tá, ok? Mas aceita algumas outras coisas, né? Como há alguns que acreditam, por exemplo, fielmente, né, que o imperialismo russo pode acontecer porque o Putin é nacionalista. Eu não defendo o nacionalismo que promova, por exemplo, o imperialismo. Então, se é o russo, italiano, estadunidense ou qualquer outro, não me interessa. Inclusive o brasileiro também não me interessa. Eu acho que a gente tem que ter coerência, tá? Nem tampouco esse identitarismo promovido pelo PT. Disso tudo que o professor Gustavo Conselho colocou e que ele coloca mais ainda, vou deixar o vídeo na descrição completo para você aí assistir, meu irmão, minha irmã, porque vale a pena, tá? É uma reflexão muito interessante, né? E mais um vídeo importante que o canal Tatu no Toco nos traz, nos proporciona. Então, assim, gente, muito importante dizer o seguinte: vamos tentar olhar as coisas pelo um todo e não pela metade, porque o problema de hoje é esse. Hoje o nosso problema atual é: nós olhamos um pedaço e queremos nos apropriar de todo ele como uma verdade, o que é ruim. Vamos fugir da lacração, porque a lacração é um modus operandi que o identitarismo usa para encerrar a discussão, porque se fazer a discussão profunda se mostra a contradição destes que se dizem tão civilizados, mas que aceitam algumas coisas que a lógica não faz com que a gente aceite, mas que quando confrontados, aqueles que se dizem tão civilizados, tão educados, têm gestos como cusparadas, como feita pelo José de Abreu, por exemplo, né? Há um casal
ou outras figuras aí como Felipe Neto, por exemplo, e etc, etc. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que esse conteúdo faça sentido para você nesse final de semana. Muita paz, muita luz para todos nós e até!